trazer à memória o sacrifício, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje é uma noite onde nós vamos participar também da ceia do Senhor. Isso é um privilégio muito grande. Amém, irmãos? É um privilégio muito grande nós podemos participar da ceia do Senhor. Todos os domingos, eles são especiais por causa da presença de Jesus. É Cristo que faz a diferença em nossas vidas. É Cristo que faz a diferença na igreja. É Cristo que proporciona a diferença. Não é o homem, não é a pessoa, mas sim o Senhor Jesus. E baseado, irmãos, nessa noite de reflexão, e também baseado na nossa necessidade como corpo de Cristo, como povo de Deus, onde nós precisamos sermos fortalecidos da palavra, precisamos ser fortalecidos no entendimento, no conhecimento, mas principalmente precisamos ser fortalecidos, irmãos, na nossa fé e na nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus. Precisamos disso. E Deus colocou, meus irmãos, no nosso coração para trazer uma reflexão nessa noite ao coração da igreja, uma palavra que nós havíamos ministrado no culto de homens. Obrigado, irmã. E o pastor Glai, que ele sentiu no coração de que essa palavra ela também fosse ministrada à igreja. E hoje nós vamos então trazer essa palavra, vamos ter mais uma oportunidade de refletir e deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração, ministrar ao nosso coração, porque nós vamos falar, irmãos, de um tema que ele é muito importante na nossa vida. Termos um entendimento, embora muitas das vezes ele passa desapercebido entre nós. Nós vamos falar nessa noite sobre a condenação. Vamos falar sobre a condenação, mas pela ótica de vencendo a condenação. E não pela ótica da condenação nos vencendo, mas nós, em Cristo Jesus, podemos vencer a condenação. Amém, queridos? Então nós vamos falar dessa noite, o tema da nossa mensagem é esse, vencendo a condenação. Amém? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar por esta noite, queremos te agradecer, Pai Santo, por mais essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, ó Deus, para sermos ministrados pelo Senhor. Obrigado, Pai Santo, ó Deus, por essa noite de domingo. Obrigado, meu Pai querido, pela presença, ó Deus, maravilhosa do Senhor em nosso meio, e que o Senhor possa falar em cada coração, em cada vida, aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Fala e ministra, Pai querido, aquilo que nós precisamos, ó Deus, ouvir e receber, ó Deus, para o fortalecimento e para, ó Deus, também a edificação da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Pois bem, meus irmãos, vencendo a condenação. Quando nós falamos, irmãos, sobre a condenação, nós estamos falando de algo que se faz presente na vida de muitas pessoas. Quando se fala em condenação, nós falamos de situações que fazem parte, que acompanham a vida de muitas pessoas. Quando falamos de condenação, nós falamos acerca de situações que se transformam em grandes dificuldades e empecilhos para que pessoas possam ir até Cristo. Quando falamos de condenação, isso muitas vezes se torna
uma dificuldade para aqueles que aceitaram a Jesus desenvolver uma vida cristã plena, uma vida cristã mais ousada, uma vida cristã onde o nível de maturidade, o nível de experiência, o nível da caminhada cristã, ele vai crescendo. Ou seja, o sentimento de condenação, ele se torna num grande ponto de dificuldade para que pessoas aceitem a Jesus e também dificuldades para pessoas que já aceitaram a Jesus e não conseguem avançar na sua caminhada de fé e na sua caminhada junto a Cristo. Isso é terrível, porque o sentimento, meus irmãos, de condenação, ele tem por base um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa, ele acaba se transformando num carrasco da alma, num fantasma que vive assombrando a mente e o coração das pessoas, e se transforma também num destruidor da paz. Tem muitas pessoas que, por causa do sentimento de condenação, eles não conseguem se entregar a Cristo, porque eles se julgam completamente indignos, eles se julgam as piores pessoas deste mundo, se julgam pessoas extremamente preteridas da parte do Senhor, e não conseguem então se entregar a Cristo. Isso é terrível, porque esse sentimento de condenação, que tem por raiz um sentimento de culpa, ele tem origem na vida de pecados, na vida sem Cristo, que é uma vida desprovida da graça, do conhecimento e do perdão de Deus, e é uma vida baseada no pecado. E o pecado gera o sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele gera esse sentimento de condenação. E as pessoas se condenam pela vida que elas viviam. Elas se condenam pelos que elas faziam, ou praticavam, ou falavam, ou pensavam. Muitas e muitas pessoas olham para a sua vida e, em vez de dar um passo na direção de Cristo, naquele momento vem: você era uma pessoa que vivia na prostituição, você era um mentiroso, você enganava a sua esposa, você era um mau pai, você não dava atenção para os seus filhos, você era um viciado, você era um trapaceiro, você era uma pessoa falsa, você era violento. Lembra aquelas palavras que você falava? Lembra quando você bateu na sua esposa? Lembra quando você quase matou o seu filho? Lembra aquela mentira que você disseminou que quase destruiu uma família? E as pessoas começam a ficar com aquele sentimento de culpa. É mesmo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo outro. E elas não dão um passo para aceitar Jesus. Porque o sentimento de condenação começa a falar mais alto. Começa a falar mais forte no seu coração. Da mesma forma, quantas pessoas que depois que aceitam Jesus, elas não conseguem avançar na sua fé, porque o sentimento
de condenação as acompanham. Aceitou Jesus, mas sempre em uma outra situação vem a lembrança do passado, do que ela fazia, de como ela vivia, das coisas erradas que praticava, dos posicionamentos errados, das decisões erradas, da vida errada que levava. E aí ele começa a travar na sua vida com Cristo. Ele não consegue caminhar, ele não consegue avançar, ele não consegue amadurecer, ele não consegue experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Ele dá um passo à frente, mas quando ele se vê dominado pelo sentimento de condenação, ele dá 2 passos atrás. Ele não consegue avançar. E muitas vezes fica remoendo na sua mente e no seu coração: não, eu estou aqui no meio dos irmãos, estou no meio da igreja, mas semana passada eu cometi esse pecado. Eu estou aqui, é dia de ceia, mas há 200 anos atrás eu falei isso e magoei uma pessoa. E ela começa a trazer isso para a sua vida. Começa a trazer lembranças de situações que ela deveria ou ter falado, ou ter feito também, e não falou, e não fez, e deveria ter feito ou ter falado. E aí uma pessoa, ela falece. Às vezes era um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa próxima, e depois que morre, era para eu ter feito isso para tal pessoa, e eu não fiz. Era para eu ter falado isso com ela, e eu não fiz. Era para eu ter me consertado com essa pessoa, e eu não me consertei. E a pessoa agora morreu. E a pessoa fica agora se condenando. Se sente culpada. E vai sendo oprimida por isso. Irmãos, isso é terrível. Caminhar debaixo da condenação é terrível, é pesado. E essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Por isso, hoje é muito comum tantos livros de autoajuda, que são tão procurados e tão aceitos pelas pessoas, e principalmente dentro da comunidade cristã, para poder tratar essas questões. E muitos acabam colocando livros de autoajuda como livros de cabeceira no lugar da Bíblia, no lugar da palavra de Deus. Não estou falando aqui que esses livros não têm utilidade. Tem, irmãos, a sua utilidade dentro de um certo limite. Porque nada supera o poder de alcance, o poder de libertação, o poder de transformação que existe na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus. Não existe. E dentro desse cenário, onde tantas pessoas vivem debaixo desse sentimento de condenação, o diabo, ele aproveita da situação. O diabo, ele aproveita da fragilidade que as pessoas acabam se envolvendo por causa do sentimento de culpa, o sentimento de condenação, e o diabo passa a oprimir essas pessoas, inclusive oprimindo crentes em Jesus, irmãos em Cristo, por causa desse sentimento de condenação. Eu sou hipócrita mesmo? Eu não mereço ser abençoado mesmo? Acontece alguma dificuldade? Não, eu mereço mesmo passar por isso. Eu sou um zero à esquerda.
Não é verdade, eu sou um verme mesmo. Eu não mereço ser abençoado por Deus. Fica se autopunindo. Por quê? O sentimento de condenação, ele passa a falar mais alto. E essa é a condição onde muitas pessoas acabam abrindo brechas na sua vida para serem oprimidas pelo diabo. E o diabo passa a aproveitar essas situações. E ele passa a lançar dados, a lançar pensamentos na mente das pessoas, fortalecendo aquele pensamento errado que ela está tendo. Ela pensa, eu não mereço ser abençoado, porque eu estou pecando. E aí, Satanás começa a soprar. É verdade, você não vai ser abençoado, você é um pecador miserável, você é um verme. Você é um zero à esquerda. Meus irmãos, mais do que a gente imagina, tem muitas pessoas no meio da nossa comunidade, no meio da igreja de Cristo, que vive dessa forma. Está sentado bonitinho, nas cadeiras, nos bancos, nas igrejas, mas a mente e o coração está sendo massacrado por causa da condenação. Por isso, meus irmãos, diante deste cenário, quero passar inicialmente com os irmãos 4 sintomas que mostram que pessoas estão vivendo debaixo desse sentimento de condenação. Primeiro deles, primeiro sintoma, é a sensação constante de incapacidade. Meus irmãos, aquele que está sendo dominado pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de condenação, é uma pessoa que constantemente ela se sente incapaz. Ela se sente incapaz de assumir uma responsabilidade, de enfrentar um desafio. Às vezes, por mais simples que seja, ele se sente incapaz. Por quê? Porque a condenação, esse sentimento de condenação, ele gera insegurança, ele gera medo, ele gera apatia. Então, quantas pessoas que são talentosas, que têm habilidades, possuem dons, mas na hora de exercê-los, na hora que são chamados, na hora que têm a oportunidade, recuam, não assumem, porque se sentem incapazes. Incapazes. Às vezes é uma pessoa que tem habilidade para estar falando com casais, com família, mas ele tem um sentimento de culpa, porque antes dele aceitar Jesus, ele traía a esposa, tratava mal os filhos. Ele se sente então que condenado por causa da sua vida passada, e ele se sente incapaz de estar atuando, servindo a Deus, numa área em que ele teve tanta dificuldade e agiu de forma tão errada lá no passado. E ele se sente agora incapaz. Ou ele tem habilidade para mexer com finanças, e ele é chamado para atuar, para dar um apoio, para trabalhar na área administrativa, financeira da igreja, mas aí neste momento ele lembra, o sentimento de condenação começa a tomar conta da sua mente e do seu coração. Você deu cano em tanta gente, você trapaceou tanto, você falou tanta mentira, você deu calote, você deu prejuízo. E aí o diabo fala, você quer agora mexer na igreja, bonito? E aí o que acontece? Ele recua, ele se sente incapaz. Quem vive debaixo de condenação é uma pessoa insegura. Para todas as áreas da vida. Segundo sintoma, pessoas que vivem debaixo do sentimento de condenação sempre têm a tendência de procurar culpados. Aconteceu um problema, em vez de entender
o porquê aconteceu o problema, a primeira pergunta que vem na sua mente, no seu coração: quem é o culpado por este problema? Quem é o culpado por esta situação? Ou seja, ele acaba transferindo parte daquela situação que ele vive, de condenação, de culpa, e ele transfere isso para situações de problemas, levando para as pessoas. Eu conheço pessoas assim, que quando acontece algo, a culpa é de quem? Quem foi o causador do problema? Em vez de pensar e perguntar: o que aconteceu? Qual foi o motivo, a circunstância que levou a esse problema, a essa situação? Mas quem vive debaixo da condenação procura o culpado. É uma característica. Terceira característica, são pessoas que se escondem de Deus. São pessoas que têm dificuldade de se entregar a uma experiência mais profunda com o Senhor. Pessoas que vivem debaixo da condenação são pessoas que têm dificuldade em dar passos de fé, têm dificuldades em se abrir mais para o Senhor, têm dificuldade em se entregar mais à ação e ao mover do Espírito Santo. Pessoas que vivem debaixo da condenação têm dificuldades em se aproximar diante do Senhor, abrir o seu coração e confessar os seus pecados, em pedir ajuda e em clamar por socorro. Elas se escondem de Deus, porque na ótica delas e no sentimento delas, quanto mais elas se aproximarem do Senhor, mais o Senhor irá condená-las. Na visão delas, se elas se aproximarem mais de Deus, o mata-moscas do Senhor vai se agigantando diante delas. E elas ficam com medo de levar uma raquetada. Então, pessoas que vivem debaixo da condenação, desse sentimento de condenação, são pessoas que vivem uma vida cristã rasa na superficialidade. E por fim, o quarto sentimento de quem vive debaixo do sentimento da condenação é o sentimento de complacência e passividade. Ou seja, quando acontece alguma coisa na sua vida, esse sentimento de condenação gera a pessoa a expor para ela mesma o sentimento de autopunição. Ah, eu perdi o emprego. Ah, mas é isso mesmo, Deus está me punindo com a perca do emprego porque eu estou pisando na bola, porque eu pequei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O filho fica doente, não, Deus está realmente tratando comigo, porque eu estou pecando, porque eu estou pisando na bola. Irmãos, os irmãos não têm ideia do quanto isso é comum no meio do povo de Deus. Mas essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade do Senhor. Então, diante disso, nós temos na pergunta: como vencer então o sentimento de condenação? Pergunta para o seu irmão: como vencer o sentimento de condenação? Aí nós vamos ver aqui alguns textos, meus irmãos. Vamos ler aqui na versão ARA. Rafael, por favor, Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Diz o seguinte: agora, pois, já
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Meus irmãos, é importante, para responder essa pergunta, como vencer o sentimento de condenação, é importante a gente compreender um pouquinho o que Paulo ele está querendo falar. No capítulo 7 do livro de Romanos, meus irmãos, Paulo ele está falando, está dedicando o capítulo inteiro, e ele se colocando ali no centro desse capítulo, ele representando um homem pecador, como de fato Paulo também foi o homem pecador, assim como eu e você somos. E no capítulo 7, Paulo ele coloca ali o homem no centro desse capítulo como homem pecador, dominado pela lei do pecado. E ali ele vai retratar a grande luta, a grande dificuldade que é vencer o pecado. E ele vai falar: eu, com a minha mente, com o meu entendimento, eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer o certo, mas eu faço o errado. Eu quero obedecer a Deus, mas o meu corpo, o pecado que habita em mim, que habita nos meus membros, me leva para fazer o pecado. Então ali, irmãos, ele vai falar, ele vai mostrar a situação tão deplorável e tão impotente que o homem pecador tem para poder vencer o pecado. E aí quando chega no versículo 24 do capítulo 7, Paulo ele vai falar o seguinte: quão ou que desventurado homem eu sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Em outras palavras, irmãos, Paulo ele estava falando ali: eu sou um homem perdido. Eu sou um homem desprovido de tudo. Eu sou um homem completamente perdido e derrotado para o pecado. Quem vai me salvar desse corpo de morte? Quem vai me salvar deste corpo de pecado? Aí no versículo 25, Paulo ele vai falar: mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Aí ele entra no capítulo 8 e vai abordar o capítulo 8 todo, colocando no centro do capítulo 8 a obra maravilhosa, a obra gloriosa que o Espírito Santo ele faz na vida do homem pecador que passa agora a ser filho de Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai falar: agora pois, fazendo um contraponto àquela situação do capítulo 7 de derrota para o pecado, de impotência para vencer o pecado. Ele faz o contraponto e ele coloca: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí quando ele vai falar condenação, agora pois não há nenhuma condenação, Paulo aqui, ele não está, irmãos, usando ali uma linguagem simplesmente de uma linguagem jurídica, uma linguagem judicial, livre da condenação. Mas ele vai além. Aqui ele está falando a condenação no sentido de é aquela situação em que houve a condenação, houve o julgamento, por isso teve a condenação, e toda condenação tem uma sentença, e toda sentença precisa ser cumprida. E ali o que Paulo ele está falando, ele vai usar a palavra, em homenagem aí ao nosso grande irmão Isaías, né? Catacrima.
é a palavra que ele vai usar ali para condenação, mas trazendo a ideia que aquela condenação ali é a execução de uma pena, é o cumprimento de uma sentença determinada. E a sentença ali que foi determinada pelo pecado é o quê? A sentença, o próprio apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E a morte que é oriunda do pecado, ele trouxe consigo o quê? Toda sorte de males, toda sorte de sofrimento, sofrimento físico, sofrimento na alma, sofrimento no corpo, sofrimento na mente, sofrimento no espírito e o sofrimento eterno. Então Paulo, ele faz ali o contraponto, e quando ele fala que agora já não há nenhuma condenação, ele está falando o seguinte: olha, aquele que está em Cristo, ele não precisa mais cumprir nenhuma pena legal imposta pela condenação, porque Cristo, ele já cumpriu essa pena. Cristo, ele cumpriu essa pena no seu lugar. Cristo cumpriu essa pena no nosso lugar. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí entra um ponto muito importante. Precisamos entender o que significa estar em Cristo Jesus. Porque para muitos, estar em Cristo Jesus é nascer numa família evangélica. Para muitos, estar em Cristo Jesus é estar no culto aos domingos. Para muitos, estar em Cristo Jesus é falar: eu sou evangélico. Para muitos, estar em Cristo Jesus significa: eu tenho uma religião. Não, meus irmãos. Estar em Cristo Jesus é muito mais profundo. E para se estar em Cristo Jesus, é preciso compreender corretamente o que significa estar em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, como vencer o sentimento de condenação? Nós vamos ver duas respostas. A primeira resposta é: para vencer o sentimento de condenação, nós precisamos primeiramente crer na obra de Jesus na cruz do Calvário. Crer na obra de Jesus. Crer na obra de Cristo. E para isso, meus irmãos, para fortalecer a nossa fé, o que significa crer na obra de Cristo? Nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, Isaías 53, versículo 4 e o versículo 5, que diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Meus irmãos, crer na obra de Cristo, primeiramente passa por esse entendimento de que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou as nossas iniquidades. Ele levou tudo aquilo que era para nós sofrermos. Ele levou na cruz por nós. E nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, para vencer o sentimento de condenação, nós precisamos crer que na cruz do Calvário, Jesus, Ele fez aquilo que eu e você não podia fazer. Jesus, Ele suportou aquilo que eu e você não podia suportar. Precisamos crer
que Jesus, ali na cruz do Calvário, Ele levou, irmãos, Ele levou tudo aquilo que iria nos causar vergonha, sofrimento e culpa. Jesus, Ele levou na cruz do Calvário por nós. Por isso que muitas pessoas, quando vem o sentimento de condenação, você fez isso, você fez aquilo. Mas quando nós cremos de forma convicta, quando esse pensamento vem, nós já temos a resposta. E nós podemos falar: condenação. De fato, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz coisas terríveis. Mas o Senhor Jesus, Ele levou sobre si os meus pecados na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Ele levou os meus pecados. Meus irmãos, isso faz uma diferença muito grande. Quem tem convicção na obra de Cristo não vai viver debaixo da condenação, porque ele crê que por mais feio, cabeludo, fedorento que tenha sido a sua vida de pecado, o sangue de Jesus deixa tudo alvo mais do que a neve. Então nós não precisamos viver debaixo do sentimento de condenação. Crer na obra de Cristo também significa Gálatas 3,13. Meus irmãos, que coisa maravilhosa que nós estamos vendo através desses textos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, crer na obra de Cristo significa crer que Jesus, ali na obra do Calvário, Jesus, Ele se transformou ali em maldito, em nosso lugar. O pecado fez com que o homem estivesse sim debaixo de maldição. O pecado traz maldição. Toda sorte de males é maldição, porque o pecado é maldição. Mas a obra de Cristo, ela traz essa revelação para nós, de que a maldição que estava pesando sobre a nossa vida, Jesus também levou na cruz do Calvário. Jesus, Ele se fez maldito por nós. Jesus se fez maldito no seu lugar, no meu lugar. Isso, meus irmãos, é maravilhoso. Na hora que vem o sentimento de condenação, na hora que vem esta acusação dos pecados e principalmente do nosso passado. Olha, você tinha uma vida miserável, você era uma pessoa maldita, você não prosperava, tudo que você colocava a mão dava errado, tudo que você fazia não ia para frente, você não era uma pessoa querida, você não era uma pessoa benquista, você não era agradável, você era uma pessoa assim, desprezada, fracassada, sem esperança, você era um pobre coitado, um maldito. Quando esse sentimento vier, meus irmãos, quando esse sentimento vier, nós temos que estar com a nossa fé arraigada e dizer: condenação, de fato, eu era um maldito, estava debaixo da ira de Deus, estava morto nos meus delitos e pecados, era sim de fato uma pessoa debaixo da maldição do pecado. Mas agora, eu sou livre, eu sou abençoado, porque Cristo, Ele se fez maldição no meu lugar. E você não tem autoridade sobre a minha vida,
Você não tem autoridade para me acusar. Você não tem autoridade para me oprimir. Porque Jesus me libertou. Jesus me libertou. Jesus me libertou. E hoje eu sou chamado de abençoado. Eu sou abençoado. A minha família é abençoada. O meu trabalho é abençoado. O que eu faço é abençoado. Não há maldição sobre mim. Porque Jesus, Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Como vencer o sentimento de condenação? Crer na obra de Cristo. Crer que Ele levou nossas dores, pecados, maldições. Crer que Ele foi punido em nosso lugar ali na cruz do Calvário, se fazendo maldição em nosso lugar. Mas também, crer na obra de Cristo significa entender o que é ensinado no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e o versículo 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aleluia! Crer na obra de Cristo, irmão, significa, como o texto aqui diz, no Velho Testamento, o sacerdote precisava se purificar, precisava apresentar sacrifícios diariamente, para que ele pudesse entrar na presença de Deus. Todo dia. Mas o autor de Hebreus, ele vai falar que com Jesus foi diferente. Jesus foi diferente porque, meus irmãos, Jesus, ele foi o sacerdote. Jesus, ele também foi a oferta. Amém? Meus irmãos, é importante entender isso. Dentro do Velho Testamento, a oferta precisava ser aceita para que o ofertante fosse então aceito. Se a oferta ela fosse rejeitada, significava que Deus estava também rejeitando o ofertante, a pessoa, o pecador. Então Cristo, meus irmãos, Cristo, ele foi o próprio sacerdote, porque ele se ofereceu em sacrifício, e ele como sacrifício, ele foi aceito pelo Pai, ele foi aceito por Deus. Então, quem está em Cristo, significa que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz por sua vida. Se Deus aceitou Jesus como sacrifício por nós, significa que Deus aceitou a mim e aceitou a você. Amém, meus irmãos? E o autor de Hebreus está falando isso. Jesus, além dele ser o próprio sacerdote, além dele ser a própria oferta, além dele ter sido aceito por Deus, aqui fala que o sacrifício de Cristo, ele foi feito uma única só vez. Uma única só vez, enquanto os sacerdotes tinham que fazer todos os dias, Jesus fez o sacrifício uma única só vez. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. O sacrifício de Cristo, ele foi suficiente. O sacrifício de Cristo, ele foi pleno, completo, perfeito, sem nenhuma necessidade de upgrade, sem nenhuma necessidade
de ser turbinado, sem nenhuma necessidade de ter uma ajudinha do shampoo ungido, do sal grosso, da vassoura ungida. Nada disso é necessário, porque o sacrifício de Cristo, o pacote é completo, perfeito, é pleno e é aceitável. Crer na obra de Cristo significa que em quem nós temos crido, oferecer um sacrifício completo, perfeito e agradável ao Pai. E meus irmãos, e o autor de Hebreus ainda complementa a profundidade, o tamanho da perfeição do sacrifício de Cristo, porque ele vai falar: para sempre, o único sacrifício pelos pecados e o quê? Assentou-se à destra de Deus. Meus irmãos, olha a palavra que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aqui. Depois que Jesus fez o sacrifício, ele assentou-se. O que significa isso? Ele não está de pé, ele não está ali correndo, mas ele está assentado. Ele está assentado porque a obra dele foi concluída. A obra dele foi perfeita e concluída, por isso que ele está agora assentado ao lado de Deus, à destra do Pai Celestial. Porque, irmãos, a obra de Jesus foi perfeita, foi completa e foi poderosa. Ninguém consegue destruir a obra que Jesus fez. Ninguém. Nenhum movimento, nenhuma filosofia, nenhum levante do inferno. Ninguém tem poder e autoridade para poder desfazer a obra que Jesus fez. Por isso que ao morrer, depois que ele falou para o Pai: Deus meu, por que tu me desamparastes? E o texto fala que antes de entregar o Espírito ali, ele disse: Tetelestai, está consumada a obra, aleluia. Está consumada a obra. A partir de agora, não precisa de mais ninguém fazer nada por mim e por você. A obra é perfeita, meus irmãos. Por isso, quem está em Cristo não está debaixo de condenação, porque a obra de Cristo foi perfeita. Louvado seja Deus. E por fim, dentro da primeira resposta, Isaías 53, versículo 10 e o versículo 11. Palavra maravilhosa. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele quem? O Senhor, Deus Pai. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui, meus irmãos, crer na obra de Cristo significa também entender que quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, por amor à nossa vida, Deus, ele ficou satisfeito com a obra de Cristo. Deus ficou satisfeito com o sofrimento de Jesus. Deus ficou satisfeito com tudo aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário. Deus ficou satisfeito com a morte de Jesus ali, porque a ira de Deus foi aplacada em Jesus. Deus se sentiu agora satisfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali no altar do Senhor.
como oferta viva. E o Senhor aceitou o sacrifício de Jesus e ele ficou então satisfeito. Então, meus irmãos, se Deus ficou satisfeito com Jesus, se Deus ficou satisfeito com Jesus sendo ali ofertado, se você aceitou Jesus em sua vida, se você aceitou o sacrifício de Jesus em sua vida, Jesus, ele fez com que Deus, ao olhar agora para você, também se sinta satisfeito. Amém, irmãos? Irmãos, isso é profundo demais. Mesmo você, eu, sendo pecadores, pisando nos tomates muitas das vezes, quando Deus ele olha para você, ele não está com um mata-mosca gigante para poder te abater. Não, mas ele olha para você, mas antes de te enxergar, ele vê o sacrifício de Jesus na sua vida e ele se sente satisfeito. O texto, irmãos, que Isaías, profeta messiânico, nos trouxe, diz que o Senhor ficará satisfeito com a obra de Jesus por nós. Então nós temos, irmãos, para vencer o sentimento de condenação, irmãos, é crer pela fé, que por causa de Cristo, Deus hoje, ele é satisfeito com a minha vida. Deus é satisfeito com a minha vida, não por causa dos meus méritos, não por causa da minha força, da minha capacidade, não pela capacidade que eu tenho, habilidade, seja o que for, mas é simplesmente por causa de Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Amém, queridos? Então, meus irmãos, Deus agora, como nosso Pai Celestial, ele tem o objetivo então de nos ensinar, de nos corrigir, de nos disciplinar, para que possamos conhecer a sua vontade e desfrutar de tudo o que ele preparou para nós por causa de Cristo. Ele continua detestando o pecado, ele continua abominando o pecado, mas ele como Pai, ele sempre vai nos amar. Quem é pai aqui? E mãe? Quando os nossos filhos, irmãos, eles nos desobedecem, eles deixam de ser nossos filhos? Sim ou não? Não. Quando eles pisam nos tomates, eles deixam de ser nossos filhos? Não. Quando eles tomam por decisão própria trilhar e seguir caminhos errados, ficamos tristes, ficamos preocupados, ficamos às vezes irados, mas os nossos filhos deixam de ser nossos filhos pelos caminhos errados que eles tomam? Sim ou não? Não. Ficamos tristes, ficamos preocupados, ficamos irados, mas eles continuam sendo os nossos filhos amados. Continuam sendo nossos filhos amados. Agora, as consequências que os filhos vão tomar é responsabilidade deles. Mas o nosso sentimento como pai, como mãe, nunca vai mudar. Nosso filho vai ser o nosso filho. Massacre que teve no Rio de Janeiro, esses mais de 120 bandidos que foram ali assassinados. Não vamos entrar no mérito, mas o que Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o sentimento que eu quero destacar é daquelas mães. Por pior que eram aqueles bandidos ligados ao PCC, Comando Vermelho, aquelas mães, mesmo naquela situação, vendo os filhos ali, mortos, o sentimento delas era: o meu filhinho morreu. O meu filho está morto, estou arrasado, estou arrasada. A tristeza dominou o coração. Era bandido, mereceu?
Nós já pregamos, falamos sobre isso, a vida é feita de escolhas, e cada escolha tem suas consequências, e as consequências precisam ter as suas responsabilidades assumidas por quem toma as suas decisões e fazem as suas escolhas. Não vamos entrar nesse mérito, mas o fato é que, mesmo naquela condição, aqueles bandidos não deixaram de ser filhos. Por isso, irmãos, mesmo você pecando, eu pecando, nós não vamos deixar de ser filho por pecar, mas é importante entender que Deus abomina o pecado, que não é da vontade de Deus que andemos debaixo do pecado, não é da vontade de Deus que nós comunguemos com aquilo que é pecado, com aquilo que é errado, mas devemos entender que Deus nos ama, que nós somos filhos de Deus, e Deus ele tem um propósito maravilhoso em nossa vida. Para terminar, é curtinho agora. Segunda resposta para vencer o sentimento de condenação. A resposta, meus irmãos, vamos ler Romanos 8, versículo 15 e o versículo 16. Romanos 8, versículo 15 e o 16 vai nos dizer o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Que nós somos o quê? Que nós somos o quê? Que nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, nossa segunda resposta, como vencer o sentimento de condenação? É entender. A resposta é, irmãos, é entender que nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade. E qual é essa identidade que nós temos? Nós somos filhos de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Para vencer o sentimento de condenação é importante entender que nós temos uma identidade. Nós não somos filhos de chocadeira. Nós não somos um zero à esquerda. Nós não somos um Zé Ninguém. Nós somos pessoas importantes. Somos seres amados. E mais do que isso, nós somos hoje filhos de Deus. Antes éramos filhos da ira, filhos do pecado, escravos de Satanás. Mas agora nós somos filhos de Deus. E não é filho de qualquer Deus, não. É filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pelo poder do seu Espírito trouxe novamente o Senhor Jesus à vida na ressurreição, e com a ressurreição de Cristo nós ressuscitamos juntos. E por isso, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo para as bênçãos e para a vida eterna. Glória a Deus, irmãos, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, meus irmãos, não é? E quem entende isso, meus irmãos, ele expressa. O saudoso evangelista Billy Graham, conselheiro durante toda a sua vida e ministério de todos os presidentes dos Estados Unidos. Num determinado momento do seu ministério, ele foi convidado. Billy, você não aceitaria ser candidato a presidente dos Estados Unidos? E ele respondeu, não. E a resposta dele foi o seguinte: eu não posso aceitar um cargo inferior do que ser ministro do Deus Altíssimo.
Amém, meus irmãos? Não vamos vender a nossa vida ao pecado. Não vamos vender a nossa vida à culpa. Não vamos vender a nossa vida à condenação, porque nós somos filhos de Deus. Não importa aquilo que nós fizemos. Se nós arrependemos, meus irmãos, se nós arrependemos, isso está no passado. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Que nós somos agora novas criaturas. Somos novas criaturas. Ou seja, as coisas velhas ficaram no passado, e eis que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Então, como vencer o sentimento de condenação? Ter convicção da nossa identidade. Porque a nossa identidade, irmãos, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Hoje nós somos filhos de Deus. Amanhã vamos ser filhos de Deus. Vamos pecar amanhã, segunda-feira. Se pecarmos, continuamos a ser filhos de Deus. Vamos pecar no final de 2026. Continuamos a ser filhos de Deus. O que não pode é abandonar a nossa fé, vender a nossa fé, nos entregarmos ao pecado, nos deliciarmos com o pecado e não nos arrepender quando nós pecamos. A Bíblia fala em Salmos, aquele que confessa os seus pecados e abandona, alcança misericórdia. E essa é a vontade de Deus. Somos filhos de Deus. Vamos errar, mas continuamos sendo filhos amados de Deus. Louvado seja Deus por isso. E para encerrar, meus irmãos, aquele que tem convicção, aquele que crê na obra de Cristo, aquele que crê que possui uma identidade forte, que é ser filho de Deus, ele pode declarar a plenos pulmões, com ousadia, com intrepidez, as palavras que Paulo, ele disse em 8, versículo 38 e o versículo 39. Quero convidar os irmãos para ficar de pé, para lermos esse texto, que é o texto que somente aqueles que estão em Cristo Jesus, somente aqueles que estão livres da condenação, conseguem ter fé, coragem e ousadia para poder declarar como um ato não somente de fé, mas também como um ato de glorificação ao Senhor. Vamos ler todos juntos? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Aquele que é digno de toda glória, toda honra e toda majestade. Aleluia! Coloque a mão no seu coração.